Fala pessoal, eu vim mostrar para vocês uma coisa muito legal. A gente está desenvolvendo algumas aplicações dentro do Advanced Steel que elas vão automatizar o processo de lançamento de padrões de estruturas dentro do teu software. A gente está desenvolvendo algumas coisas e a primeira delas, que é a primeira dessa série, né, de elementos que a gente vai acabar mostrando futuramente, são as colunas. E percebam que tudo que eu vou mostrar aqui hoje, pessoal, eles se aplicam para as demais aplicações possíveis, né? Escadas, jogo de escadas, corrimão, jogo de corrimãos, galpões, mezaninos, plataformas, entre outras estruturas. Inclusive, a gente tem até a da treliça ali, que já é a próxima da apresentação. Mas vamos ver como é que está funcionando a nossa ferramenta de coluna hoje. Primeira coisa que ele vai pedir aqui, pessoal, é o nosso ponto de início. Então, eu vou começar pelo 00, mas eu poderia estar clicando na tela também, caso eu tivesse esse ponto, né? Então, vou dar um Enter. Poderia ter clicado e ele já lançaria para a gente. Vocês percebem que a primeira coisa que vocês notam é que a gente tem ali a nossa caixa de macro. Esses elementos já foram automaticamente lançados, coisa que uma pessoa com experiência, né, lançando aí esses objetos na mão, levaria aí entre 5, 10 até 15 minutos só para lançar esses objetos de forma manual. E a gente fez isso aqui com um único clique, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai conseguir alterar é o nosso comprimento da nossa coluna. Vamos colocar aqui 4.000. Dá um OK. E aí vocês notam, né, que a nossa estrutura já ali se adaptou. Vou colocar aqui um 2.500. Dá um OK. E ele também já ajustou os nossos contraventamentos, já ajustou o tamanho dos nossos anéis, né, dos nossos perfis aqui dos montantes. E os nossos contraventamentos já seguiram os nossos. Vamos colocar aqui 14.000 e percebam que a gente tem um número de módulos de 5. Quando eu dou 14.000, ele mantém, né, a quantidade de módulos e criou para a gente aqui a nossa nova estrutura. Vamos colocar aqui, por exemplo, 7 número de módulos. Então, ok. E aí, ele já criou também novos elementos dentro da nossa treliça. Ou seja, existiam menos elementos do que tem agora no momento da criação da treliça. Outra coisa, digamos que isso aqui é uma torre de escada. Então, a gente vai precisar dividir, né, ela em duas partes. Percebam que hoje o nosso perfil ele é um perfil inteiro, né? Então, vamos criar aqui uma divisão, tá? 2. E aí vocês notam que ele já ficou aqui com duas, né? E agora eu posso escolher a divisão e colocar aqui o valor, por exemplo, 7.500. Hoje está bem no meio, né, dos 14.000. Mas de repente, digamos que eu queria que fosse 7.500 por algum motivo. Divisão do perfil, tipo de ligação, não sei. Mas fica aí o 7.500. Se fossem 3 ligações, pessoal, vocês vão notar que a gente iria definir a primeira e aqui já apareceu a segunda. Vocês notaram que anteriormente não tinha a segunda, né? Porque não existia a divisão. Quando a gente alterou ali a quantidade de divisões, ela apareceu. E aqui ela está na altura 9.333. Ele faz a divisão normal, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, no 11.000. Dá um OK. E aí vocês notam, né, que a próxima peça foi aqui para cima. A gente pode escolher um perfil. Vamos colocar aqui um 235H. E a gente pode escolher um material e uma função de modelo para as colunas. Percebam, pessoal, isso aqui vai ser fundamental se vocês trabalham com estilos de desenho e tentam automatizar o processo de desenho de vocês. Ele já escolhe a função de modelo. Vocês podem escolher qualquer uma, né, que tem lá no banco de dados, assim como o material. Depois, a gente pode ajustar as nossas rotações. Ou seja, colocar aqui, sei lá, 90 graus nas colunas, de repente essa é a orientação correta, né, que a gente tem lá no nosso modelo. Vocês notam, né, que todas as colunas rotacionaram 90 graus. E caso vocês estejam trabalhando com um perfil que é assimétrico, a gente também pode escolher aqui o tipo de lançamento. Todos aqueles pontos, né, pessoal, que tem lá nas vigas lá internas para escolher o ponto de lançamento da linha de eixo, que são esses pontos aqui, ó, ele seleciona ali dentro da nossa caixa de macro. Então, a gente vai escolhendo esses pontos por aqui, tá? O próximo ponto são os montantes. A gente tem aqui os montantes laterais, que são esses aqui, né? Que são os patamares da nossa, vamos dizer assim, entre aspas, escada de jogo de escada,
nossa torre de escada, vamos escolher aqui também um perfil 200 por 35.9H. Ele já alterou os perfis. E perceba que aqui está a função viga. Eu vou mudar aqui e colocar treliça direita. E colocar aqui um material, sei lá, A27. A gente vem no modelo, né? Tá aqui o nosso material A27, tá aqui a nossa viga, tá aqui a nossa função do modelo. Ou seja, ele já vai colocando isso em todos os objetos ao mesmo tempo. Imagina o trabalho que vocês teriam para lançar isso manualmente para automatizar depois o desenho de vocês. Podemos criar o primeiro anel, né? Aqui embaixo. Ah, Carlos, mas eu notei que suas vigas estão sempre chegando nos nós. De repente, o meu cálculo considera que elas são de topo. Então, o que é que eu posso vir aqui e fazer, ó, pessoal? Eu posso vir aqui, em vez de dizer que é a linha de sistema, é o topo do perfil. E agora ele ajustou. A de baixo ele subiu e todas as de cima ele desceu para que elas ficassem alinhadas aqui com o topo. Ah, Carlos, mas aqui no final eu tenho uma treliça que tem uma certa altura e esse último vão ele precisa ser um pouco maior. Então eu posso vir aqui e escolher o anel. De acordo com o que a gente vai criando, pessoal, as quantidades de contraventamentos aqui, né? Por exemplo, colocar aqui 6 vãos, tá ok? Vocês vão notar que isso aqui atualiza, ó. Antes estava 8, né? Então eu posso escolher um anel, por exemplo, o 6, que é esse último aqui embaixo, e eu posso dar um deslocamento dele de menos 300. E aí vocês percebem, né, que ele deslocou tanto os contraventamentos quanto o anel que estava envolvido. Tá? Vou colocar aqui 0 de novo, dar um ok, vocês vão perceber que ele volta. E eu vou tirar lá aquele anel lá de baixo. Né? Que a gente vai, digamos que aqui seria uma coluna que vai ser fixada com chumbador lá no chão. E aí, essa guia aqui está fechada. Temos também as alterações de orientação, ou seja, essas peças aqui do lado, né, que são os anéis, de repente não são perfis is, também são perfis assimétricos. Então a gente precisa criar rotações nesses objetos e definir novos pontos de lançamento em relação à linha de centro do objeto. Então eu posso vir aqui, né, e escolher rotacionar 90 graus. Aí vocês percebem, né, que a face da frente, que é a x negativa aqui, ela rotacionou 90 graus. Sempre em relação ao CS, tá, pessoal? Mas é só no momento da criação. Se você rotacionar seu CS, isso aqui não vai puxar a sua CS rotacionada. É sempre ao CS global. Vou botar aqui 0. Enfim, e aí digamos que tem alguns perfis aqui que você precisa rotacionar até para evitar espelhamento de numeração futuramente. E também a gente vai conseguir reposicionar esses objetos também pelo tipo de linha de lançamento, como as colunas. No contraventamento, a gente tem os diversos tipos, né? A gente tem o sem contraventamento, que é só a torre, o Half Prat, é esse tipo de ligação. Prat, que aí é quando eles se conectam, né? Eles sempre chegam ali no nó. O cruzado inteiro, ou seja, ele vai lançar duas cantoneiras aqui sempre inteiras, né? O cruzado partido, que aí ele divide as 4. Perceba que agora eu estou com 4 cantoneiras aqui, ó. E eu tenho também o meio partido A, ele faz uma inteira e 2 partidas, meio partido B, que aí é 2 partidas e uma inteira também, só que agora no sentido inverso, tá bom? Temos também os nossos materiais, nossas funções de modelo. Conseguimos selecionar por face, por exemplo, pegar aqui a face de trás e rotacioná-la 90 graus. E aí vocês percebem que só as cantoneiras lá de trás rotacionaram 90 graus, né? Vamos devolver aqui elas para 0 graus. E eu também posso aplicar uma simetria. Simetria, pessoal, ela vai ser muito interessante quando a gente precisar evitar numerações espelhadas, tá? Então, já fica aqui a dica. E aí eu também posso vir aqui, ó, se vocês olharem, se eu olhar a nossa estrutura de frente, as linhas de centro estão sendo lançadas pela linha de inércia, né, das nossas cantoneiras. E se vocês olharem aqui, eu vou até isolar, né, e mostrar elas também de cima, vocês veem, ó, elas meio que estão entrando uma na outra, né, por causa da linha de sistema que está sendo considerada. Está sendo considerada a linha de sistema realmente de inércia do perfil. Então, vou terminar aqui o isolamento. E a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar aqui, dentro da nossa macro,
o eixo do contraventamento vai ser o inferior esquerdo. E aí vocês percebem que agora, ó, quando eu isolo elas, agora elas estão uma de costa para a outra, exatamente, né? Porque a linha de sistema se toca ali embaixo. Só que quando eu olho de frente, elas ainda, né, não estão, vamos dizer assim, simétricas. Elas estão todas para cima, ó, todas para cima do ponto de inércia. Aqui, ó, essa partezinha, né, da cantoneira. Então, eu vou vir aqui e vamos aplicar alguns deslocamentos. Como é um perfil, vou trocar aqui, colocar um perfil de 76. Ele já trocou todos. Vamos colocar aqui menos 38. E aí vocês vão notar que na face, né, ele vai deslocar em relação ao CS local da peça. Então, menos 38. E se essas duas cantoneiras elas precisam de uma chapa no meio, para a gente evitar também espelhamento de chapas na nossa estrutura, ou seja, não ter uma chapa nas costas da cantoneira que vai do meio para trás e a de cima que é do meio para frente, e não tem que ficar perdendo tempo cortando isso depois, vamos colocar aqui uma folga. Se a nossa chapa tem 10 milímetros, a gente vai jogar uma folga de 5. 5 para um lado, 5 para o outro. E aí vai caber, né, uma chapa de 10 aqui no meio. Então, agora, se a gente for analisar as nossas cantoneiras, isolar, vocês vão notar, né, que a gente tem um pequeno espaço aqui agora, ó, entre uma e outra, que é justamente os nossos 10 milímetros. E elas ficam sempre centrais, né, às linhas de eixo dos anéis. Agora, vamos para a parte de recorte automático. Os recortes dos anéis das colunas, pessoal, se vocês notarem, né, as vigas estão invadindo aqui a área das colunas e a gente pode vir aqui e colocar um recorte. E aí vocês notam, né, que ele já respeitou a alma e já respeitou a mesa aqui, ó, todos os locais. Vamos até trocar, né, esse montante central. Pegar aqui, vamos tentar pegar um perfil maior. Pronto. Vocês notam, né, que quando eu peguei um perfil maior, que passou da mesa, ele já reconheceu um novo tipo de recorte. Ele já reconheceu aqui, ó, um novo tipo de recorte. E digamos que essa coluna, essa especial, vai virar. Coloca aqui 0. Agora a gente tem que descobrir qual é essa, né? 0. Ó, no momento que eu rotacionei, ele já entendeu que o recorte muda, né? Do lado direito para o lado esquerdo. 0 também. E isso acontece em toda a nossa coluna. Então, eu posso soldar os anéis, dizer que sim, que todos esses encontros aqui são soldados, né? E já mostro para vocês como é que vão ficar os conjuntos soldados. O recorte da alma vai ficar aqui, a gente pode ajustar esses valores. Então, vou colocar aqui 10, então, ok. Digamos que você quer uma folga, né, aqui interna. Colocar também 10 aqui, não, ok. E agora ele dá uma folga aqui nas laterais. E eu posso escolher esse valor do chanfre. Exemplo, 10. E ele diminui, né, o valor do nosso chanfre. Eu posso escolher não ter chanfre. E aí meio que ele só aplica o raio zero ali no nosso chanfre. E por fim, pessoal, e não menos importante, a nossa coluna, ela tem sempre esse ponto de lançamento. Lembra aquele primeiro ponto que eu lancei lá atrás? A gente pode pegar esse ponto e deslocar ele, certo? Então, a gente não tem mais aquele parto, né, de pegar toda a nossa estrutura conectada, só testar conjunto de solda, selecionar tudo e arrastar. Agora, a partir de um ponto só, você leva a sua coluna inteira. E, como isso aqui é uma torre de escada, pode ser que a gente precise apagar alguns elementos. Ou então, que a gente não quer que essa coluna tenha 4 faces, que ela tenha apenas 2, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a nossa guia apagar, que eu acho que é uma das coisas mais inteligentes que a gente conseguiu implementar aqui dentro. A primeira delas, eu vou começar pelos contraventamentos. Vamos dizer que a nossa torre de escada começa aqui, né? A pessoa vai entrar aqui por baixo e vai sair aqui por a frente, né? Por esse contraventamento aqui. Então a gente vai ter que saber, né, qual é essa face, meio que por escolha mesmo, por teste aqui, ó. Então aqui eu já acertei, né? Eu disse que no nível 1 eu quero que o contraventamento seja apagado. Então eu apaguei só o primeiro contraventamento. Carlos, por que isso é importante? Porque, pessoal, imagina você fazer tudo isso e depois ter que apagar o controle da sua macro. Por quê?
Imagina que você lançou a macro, aí agora você precisa apagar só esses contraventamentos. Se você pegar qualquer peça da macro e deletar, pessoal, ele apaga a macro inteira. Então, controlar como esses contraventamentos são apagados ou inseridos é muito importante para a gente não perder a automação que a gente já trabalhou. E aí, eu vou voltar lá do nosso último nível. Vamos pegar aqui, por exemplo, a esquerda. E eu vou dizer que eu também quero apagar a esquerda. E aí vocês notam, né, que ele apagou, né, o nosso contraventamento aqui atrás, ó. Tá? E por fim, digamos que você quer criar a coluna não com 4 faces, mas com apenas 2. Então a gente pode vir aqui, ó, apagar a coluna 1 e 2. Então ele fica só com a face de trás. Coluna 1 e 3, ele pega só a face da esquerda. Coluna 2 e 4, só a outra face. E coluna 3 e 4, só a daqui da frente. E percebam que o ponto, né, aqui ele está sempre, ó, se deslocando para o centro das colunas. Então eu ainda posso vir aqui, pegar o ponto, simplesmente arrastar. Percebam, pessoal, que a gente também tem as bibliotecas. Então, você pode criar os seus padrões de colunas e pedir para ele salvar, guardar esses valores. Hoje eu estou trabalhando com colunas, mas isso aqui poderia ser prateleiras, poderiam ser padrões de galpões, poderiam ser padrões de treliças, poderia ser padrões de jogos de escada, padrões de jogos de guarda-corpos. Percebam que as aplicações aqui são infinitas, né? E a gente pode guardar isso aqui para posterioridade mesmo, que a gente vai precisando. Ou então, caso você tenha um produto, né? Por exemplo, vamos falar aí das prateleiras. Digamos que você tem um produto de prateleira e que você precisa replicar ela várias vezes aqui no seu projeto, mas num lugar essa prateleira tem 3 metros de profundidade. Para um outro projeto, ela geralmente ela que tem um espaço quadrado lá específico, ela vai ter, em vez de 2 metros, vai ter sempre 3 metros, então você consegue criar uma biblioteca de produtos e extrair depois padrões. Do jeito que eu criei essa coluna, eu consigo repetir esse padrão dentro da macro também, várias vezes para a esquerda, várias vezes para a direita. Vai depender da necessidade da mente e da criação. E só para testar aqui, né, como é que está a questão dos conjuntos, vocês percebem, né, que ele já, como a gente criou as soldas dos anéis, a gente já conectou os elementos que precisariam estar conectados aqui no meio. Carlos, por que é que os contraventamentos não estão? Porque geralmente os contraventamentos, pessoal, eles podem ser ou conectados em campo, né, ou não. A gente ainda não inseriu essa lógica aqui de quando ou como vão acontecer as soldas dos contraventamentos, mas como isso geralmente é mais para o projeto detalhado, eu deixei dessa forma. E aí, eu também posso vir aqui, ó, e trabalhar um ponto que eu esqueci de falar e que eu acho que é um dos mais importantes que deveria ter sido falados. Vamos só pegar aqui a nossa coluna e devolver todas elas e vamos dizer assim, Carlos, eu preciso, como eu estou no projeto básico, eu queria só dar uma encurtada aqui nesse perfil, né? Porque ele tá muito grande, eu queria dar uma encurtada nele. Então eu posso vir aqui em encurtamento, ó, pegar todas as faces, dar 300 de encurtamento e dar um OK. E aí vocês percebem que ele encurtou todo mundo 300 milímetros. Ó. Isso aqui já está perfeito para você apresentar um projeto básico. Ou digamos que não, olha, Carlos, só lá na face da frente, eu vou querer que em vez de 300, seja 100. Então ele vai lá, ó, e ajuda só a face da frente, e as outras ficam iguais. Pode ser, né? Porque como esse tamanho aqui é diferente desse tamanho aqui, às vezes você precisa trabalhar em pares, as faces da frente e de trás e as faces esquerda e direita com valores diferentes, tá? E também vamos ter alguns tipos de deslocamentos aqui para os contraventamentos. Por exemplo, posso vir aqui, ó, e dizer que a referência vamos procurar aqui, orientação, contraventamento. Trocar aqui, deslocamento. Então, eu vou dizer agora que elas têm um deslocamento de 100 milímetros. E aí, todos os contraventamentos vão sair 100 milímetros, né, para cima e para baixo, caso você precise fazer algum tipo de solda mais específica ali ou não tiver uma área muito boa. Percebam, pessoal, que isso aqui eu fiz aqui, vamos falar aí, uns 15, 20 minutos de apresentação. Se vocês tivessem que fazer uma coluna dessa, num projeto básico,
Na mão, isso aqui levaria muito menos, coisa de 1 hora, fácil. Você jogando coluna, treliça, muda aqui, muda aquilo. E o mais difícil no projeto, pessoal, é justamente essa adaptação, né? Quando você está ali no furor do projeto, precisa ajustar 10 milímetros, precisa ajustar 20. Isso é muito complicado quando você está quando você tá com estruturas complexas, que precisa conversar de jeito padronizado, tá? Então, essas ferramentas de desenvolvimento automatizado no Advanced Steel podem mudar a velocidade como vocês trabalham com esse tipo de estrutura. E para mim, um dos pontos chaves e dos mais interessantes aqui dessa opção é que se eu jogo lá uma outra coluna no meu projeto, como as colunas têm o mesmo padrão de cálculo, elas precisam conversar juntas. Então, digamos que eu estou aqui com essa coluna e a primeira e a segunda ficam iguais. Eu consigo jogar uma macro dentro da outra. E aí, dentro de todo o meu projeto, se eu vier aqui e aumentar e ajustar a primeira, a segunda automaticamente recebe os mesmos padrões. Acreditem, pessoal, isso aqui muda a vida de quem trabalha no meio industrial. Queria mostrar, né, para vocês aí como está funcionando as nossas macros e futuramente a gente vai ter a gente vai ter umas coisas bem legais aí para mostrar para vocês. Então, até a próxima e a gente se vê.